Oh, well. So, let's continue. Dando continuidade no genitive case. Bom, vimos até agora as regras principais, tá? De quando fazer uso do apóstrofe S, quando for, né? Só tentar lembrar de quando for o substantivo for se está no plural ou se está no singular, tá? Para lembrar da regrinha de quando a gente acrescenta só o apóstrofe, quando a gente acrescenta o apóstrofe S, tá? E aqui um asterisco, porque às vezes a gente quiser mencionar if there are two owners, né? Se tem duas pessoas, né, que a gente quer mencionar na frase, a gente acrescenta o apóstrofe no final do último nome. Então, por exemplo, Rick and Steve's car is quite old. Então, o carro do Rick e do Steve, né, está velho. Como são dois nomes, o apóstrofe vai no último. Eu não coloco no Rick. But if each person owns a car, then adds to both names. Bom, tentem notar a diferença. Esse aqui é o primeiro exemplo. Esse aqui é o segundo exemplo. Rick's and Steve's cars are quite old. Então, aqui o que nós vamos imaginar? Que o carro pertence, é o carro do Rick e é o carro do Steve que estão velhos. Tá? Então, na verdade, o Rick tem um carro e o Steve tem outro. No primeiro exemplo, não. O carro é dos dois, pertencem aos dois, tanto do Rick quanto do Steve. Então, ou seja, eles têm o carro juntos, podemos concluir assim, tá? Então, Rick and Steve's car is quite old. Vamos pensar que aqui o carro pertence a essas duas pessoas. Nesse caso, só o último nome recebe o apóstrofe S, tá? No segundo caso, percebam essa diferença, né? Cada um possui o seu carro, mas como a gente está falando da mesma coisa, vamos colocar na mesma sentença, né? Então, Rick's and Steve's cars are quite old. Então, os dois têm essa condição de estarem velhos, né? Mas, porém, o Rick são dois pertencentes aí, né? Tanto o Rick quanto o Steve. Aí, cada um recebe o apóstrofe, tá? Notice how the verb is in plural form, né? Então, como vocês podem ver aqui, está no plural. Inclusive, justamente porque nós estamos falando de duas pessoas, do carro de duas pessoas, tá? Isso aqui é uma nota, aliás, bem importante, tá? No caso do primeiro exemplo, ele está no singular, o verbo to be, porque a gente está falando de um carro só, na verdade. Tanto é que o substantivo aqui, ele está no singular, car, ou seja, um carro, e aqui cars, né? A gente está falando de dois carros, ou seja, no plural, porque um carro é do Rick e do outro é do Steve, tá? Então, só para lembrar que se a gente está falando de duas pessoas, mas que o objeto que pertence for dos dois, a gente acrescenta só no último nome, o apóstrofe S, mas se a gente está falando na mesma frase de duas pessoas, mas que cada um possui o seu objeto, né, não pertencem aos dois, aí tanto um nome recebe o apóstrofe S, tanto o outro, tá? Lembrando que o verbo ele tem que estar no plural para concordar com o sujeito, né? Com os dois sujeitos aí no caso. Então, é só lembrar dessas regrinhas. Eu quero chamar a atenção agora no material de vocês, que tem essa explicação e tem mais alguns exemplos para deixar mais claro essa questão do genitive case. Mas, como vocês viram, é bem simples, não tem segredo, né? Só lembrar que genitive case vem o nome de possession, nome de posse, tá? E das regrinhas do uso do apóstrofe S e da apóstrofe. Bom, eu vou mostrar agora aqui no material de vocês, quem quiser ver os exemplos para ficar mais claro em casa, tá? Então, aqui. Bom, vamos só atentar aqui essa primeira parte do genitive case, que, inclusive, a explicação está em português, tá? Para quem tiver
interesse de olhar. Usamos o genitive case para indicar posse. Novamente aqui, tá? Palavra posse. Então, qual que é? O possessor mais o apóstrofe S mais a coisa que está sendo, né, em posse. Então, acrescenta-se apóstrofe S, A. Aí a gente tem as regrinhas aqui. Nomes próprios, né? Louise's and Tom's. Então, Louise's new dress. Então, o vestido novo da Louise. Tom's e-mail. Então, o e-mail do Tom. Né? Então, aqui o nome próprio. Como o S aqui, esses dois nomes, tanto Tom quanto Luiz, não tem S no nome, a gente faz o acréscimo do apóstrofe S. E lembra que o fato de ser um nome comum, vamos supor, se a pessoa chamar Luises, então, a gente acrescenta do mesmo jeito, tá? Se fosse Luises, por exemplo, o nome da pessoa, o fato de ser um nome comum, a gente ainda assim também acrescenta o apóstrofe S, tá? Então, nós vamos fazer para os nomes próprios, já foi. Substantivos comuns no singular. Então, the doctor's cell phone, my cousin's wedding. Então, aqui, ó. Doctor, como vocês podem ver, tá no singular, né? Então, um acréscimo do S. E cousin é um primo só. Também acrescenta o S. Fazendo a tradução, the doctor's cell phone, no celular do doutor, do médico, né? E my cousin's wedding, o casamento do meu primo. Ok? Ou substantivos plurais não terminados em S, que são, lembra que eu falei dos irregulares, né? Do plural irregular. Então, man, por exemplo, ele já está no plural, porque o singular seria man com A, tá? Então, man's room, então, o quarto dos homens, né? Ou o lugar. E the people's choice, a escolha das pessoas. People também, lembra que eu falei que o singular é person, tá? Então, man é homens, tá no plural. O singular seria men, escrito com A, tá? E no caso de people, person, seria o singular, people, o plural. Então, notem que mesmo esses... eu fiz ao contrário aqui, tá, gente? Esse aqui é o singular, esse aqui é o plural, e esse aqui é o singular, esse aqui é o plural. Mesmo estando no plural, tá? Mas ele não tem S na palavra, a gente acrescenta o S. Então, fica people's, ok? E men's, no caso, tá? Bom, essas são regrinhas quando a gente acrescenta o apóstrofe S. Agora, vamos ver quando a gente acrescenta somente a apóstrofe e não o S, tá? Tô fazendo aqui de forma bem didática para vocês entenderem. Então, lá a primeira regrinha, substantivos plurais terminados em S. Então, my parents' computer. Então, o computador dos meus pais. Parents está no plural. Vejam aqui. Vou escrever. Parents. Então, é mais de um. Eu não faço o acréscimo do S. Apenas da apóstrofe, porque como o substantivo ele já está no plural, ok? Então, lá, my parents' computer, the ladies' room. Então, o banheiro das mulheres. Notem aí que ladies, vou escrever aqui. Como está no plural, eu só faço o acréscimo do S. Então, é o banheiro das mulheres ou das meninas, ok? E o último, como nós também já vimos no slide, quando for
ficou um pouquinho mais escuro aqui, né? Vou deixar aqui bem de baixo. Nomes bíblicos ou clássicos terminados em S. Então, Jesus, words and Socrates, philosophy. Então, lembra que eu falei que se for um nome bíblico ou clássico, nós não fazemos o uso do apóstrofo S, somente da apóstrofe, ok? Ah, Talu, mas se for um nome comum, a gente acrescenta. Nós só não vamos acrescentar se for um nome bíblico ou clássico, tá? Então, assim, para resumir, a gente só não faz o acréscimo do apóstrofo S se for um plural, né? Um plural que terminados em S, porque lembra que os plurais irregulares a gente acrescenta o apóstrofo S. No caso aqui, a gente está falando de plurais terminados em S. A gente só põe apóstrofe ou se o nome for bíblico ou clássico. Nas outras circunstâncias, tá? Nós fazemos o acréscimo do apóstrofo S. É só lembrar, na verdade, dessas duas regrinhas aqui somente para o apóstrofo, ok? Então, colocando nas sentenças, vamos colocar um caso comum, tá? This is Maria. Se Maria é um substantivo, né, um nome próprio, singular, acrescento S, bag. Esse é o básico, tá? This is Maria's bag. Olha aqui, singular, ok? E o apóstrofo S. Se for plural, vamos pôr these are João and Pedro's bag. Bag é bolsa, tá, gente? Coloquei uma pegadinha aqui, ok? Então, a bag é do João e do Pedro, tá? Mas não é uma bag só do João, não é uma bolsa só do João e não é uma bolsa só do Pedro, ok? São duas, tá? Então, por isso eu fiz o uso aqui, ó, do plural e lembrando que só o último nome recebe o apóstrofo, ok? Porque as duas bags são a única bag aqui pertence tanto ao Pedro quanto ao João. E aí eu vou usar o is aqui e não o are, porque é uma só. Ficaria com o are, agora eu vou escrever aqui, eu fiz assim para não ter que escrever de novo, tá? Joãos and Pedros, se fosse uma mochila para cada um. Aí sim eu colocaria apóstrofe nos dois nomes, tá? E faria o uso de are, porque é plural, é uma bolsa de cada um. Como aqui a mesma bolsa pertencem aos dois, só o último nome recebe apóstrofe e fica no singular. Então, this is João and Pedro's bag. Então, essa como é só uma, eu faço o is e não o uso de are se pertencesse somente aos dois. Tá? Só para ficar mais claro esse rascunho. Ficou um pouquinho bagunçado aí, mas é mais fácil quando a gente faz junto, pode voltar. Quando a gente faz junto, né, escrevendo ao mesmo tempo, acho que fica mais claro para vocês em casa, tá? Então, vou acabar o tópico do genitive case, espero que tenha ficado claro para vocês, é só prestar atenção nessa regrinha de singular e plural, tá? E na concordância do verbo, ok? Então, se for singular, usar os verbos também no singular, e se for
No plural, no caso de duas pessoas pertencendo coisas diferentes, mas estiver na mesma frase, tem que colocar o verbo no plural, ok? E lembrar sempre que estamos falando de posse quando falar no nome genitive case, alright? No próximo bloco, vamos introduzir um novo tópico gramatical.